Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h04, 2h04, 20 graus e 5 décimos a temperatura. Estamos de volta para a segunda parte do Esportes em Desfile, também pelo canal 20 da NET. Pela TV Informativo, todos os dias às 6h30 da tarde, com reprise à 1h da tarde. Você pode acessar no tvinformativo.com.br também o canal 20 da NET. Metalúrgica Adams fabrica a linha completa de chaminés para fogões, churrasqueiras desmontáveis, produtos para agricultura e construção civil. Você, comerciante, informe-se pelo 3782-1080. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas, em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Lojas Prata, primeiro preço de fábrica, jeans da Prata, calça jeans masculina R$ 49,90, calça jeans feminina R$ 54,90. O primeiro pagamento para 90 dias, Prata, sua vida nos inspira. NET, assine agora a NET, acompanhe as emoções do futebol 2012, Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios, grandes, de todas as marcas, RS 453, RST 453, quilômetro 28, bairro Floresta Lajeado, 3748-0597 para mais informações. E a Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz, a Apomedil em Lajeado, BR-386, quilômetro 347. Telepeças 3726-8040. Gente, no Campeonato Gaúcho aconteceu o que a grande maioria previu. Final do turno com o Clássico Grenal, que será disputado no estádio Beira-Rio no próximo fim de semana. Só que nós temos alguns ingredientes bons. Por exemplo, o Grêmio já tem problemas na hora de escalar o time. O Júlio César, por exemplo, está fora. O Chabar diz que ele está em processo de recuperação ainda. O Kleber continua fora do time do Grêmio. O Léo Gago está fora por cartão. O Mário Fernandes está voltando. O Marcelo Moreno, se voltar, ele volta meio pau. Ele está há muito tempo sem jogar. E o Internacional me parece que perde o D'Alessandro para o Grenal do próximo fim de semana. O Ney está fora por cartão, né? E o Oscar continua fora. Então nós temos um Grenal aí com... Olha, vai ter que ser um jogo de superação para ambos os lados, hein? Eu acho que a maior dificuldade ela vai se encontrar para o técnico Vanderlei Luxemburgo, no jogador que ele perdeu, mas é porque o Kleber tá praticamente fora, aí joga o Fabrício, não teria problema nenhum. O outro problema que tem o time do Internacional é o D'Alessandro, mas o Dátilo, acho que até sem o D'Alessandro tá jogando mais. Então ele permanece por ali, adianta o Tinga e ele recompõe com o Sandro Silva e o Guinhazô. Então... Tem gente que está achando que o Sandro Silva não pode jogar no fim de semana. Mas tá muito bem o Sandro, né? Tem que jogar, né? Eu acho que tem que jogar. É dono da posição. No eu acho que tem que jogar. Eu acho que é Guinhazô, Sandro Silva, Tinga... Então não deve jogar nem no meio da semana. E Dátilo. Olha, no momento, pelo que vem jogando, o Sandro é mais titular que o Guinazô. Mas se ele não pode jogar no fim de semana, que é o Grenal, então ele não pode jogar contra o Fluminense. Ele não tá, não é uma, quer dizer, é a opinião de um outro. Não é uma questão de poupar o jogador. Vamos supor o seguinte, se tivesse jogo no fim de semana e aí na quarta-feira teria um jogo decisivo, daí ele não poderia jogar por ser poupado, é uma coisa. Mas se ele não pode jogar contra o Grêmio porque não tem qualidade, então não pode jogar contra o Fluminense, porque a qualidade dele vai fazer também a diferença. Onde é que eu quero chegar? Mas eu quero dizer que o Grêmio não tem substituto para o Léo Gago. E não é porque o Léo Gago é um jogador que é indispensável, a qualidade técnica, mas era um jogador que vinha sendo importante e não tem ninguém para fazer a função do Léo Gago. Esse é o grande problema. Pode ter uma saída, né? O Grêmio do último Grenal para esse tá com time misto. Do último Grenal para esse, o Grêmio tá com time misto. Porque o Grêmio no último Grenal tinha o Júlio César. Não joga domingo. Não joga. O Grêmio no último Grenal tinha o Kleber. Não joga. Não joga. O Grêmio tinha o Marcelo Moreno. Dúvida. Se jogar o Mário Fernandes, vai valer pro Mário Fernandes aquilo que eu escuto em começo de temporada. O cara tá quanto tempo? Qual é que trabalho de pré-temporada ele vem fazendo? Qual é o último jogo dele? O último jogo dele foi o Grenal. Exatamente. Isso foi lá no primeiro turno. Fevereiro, não foi nem o da decisão. Não foi nem o da decisão, foi do primeiro turno. Esse jogador tá parado há horas. E o Gabriel, do jeito que tá, o Pará não tá.
O Marquinhos numa lenta, de repente pode ser que ali um pouco preso no meio, que a única saída no lugar do Léo Gago é o Marquinhos. Tem o Felipe Guedes que eles estão falando. Mas eu digo outra, viu, Jaci? O Felipe Guedes está na mesma situação do Mário Fernandes. A não ser, quanto tempo não joga? A não ser, Jaci, que é uma situação que, para quem avaliou até agora, eu acho que não deu certo, pelo menos para mim, mas que daqui a pouco pode ser repensado, para não ter o Marquinhos ali, que está numa lenta danada, e também não está produzindo muito, é o recuar o Bertolli, né? Eu acho que pode acontecer uma coisa, Felipe. E aí o Miralles entrar com o André Lima na frente. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Tem uma alternativa aí que tá caindo de maduro pro Grêmio. Se quer continuar com os 3 volantes, coloca o Gilberto Silva de volante e o outro na defesa. É o que eu ia falar agora. E continua com o Erle. Pode botar o Mário Fernandes na zaga e o Gilberto Silva no meio. Não, o Wilson. Mas ele não vai mexer na eu também acho que não. Acho que ele não vai tirar o Gilberto Silva dali. Ele não Mas vai mexer saída. porque demorou um tempo danado. E eu não tô nem dizendo que acertou, mas pelo menos foi o que mais deixou o Grêmio equilibrado ali atrás, que é o Gilberto Silva e o Erle. Eu acho que ali ele não mexe. Ele tem até a possibilidade daqui a pouco do Wilson ali, mas eu acredito que não, né? O próprio Mário Fernandes já treinou de volante. Tá, mas o que é pior, hein, gente? É começar com o Marquinhos ou com o Gilberto Silva de volante e outro jogador na defesa? Marquinhos está péssimo. Ele não chega a estar mal, ele está péssimo. Muito mal. Mas o Marquinhos é por aquele, isso que eu aquele digo, cara que mas em Grenal joga bem, né? A vida do Vanderlei tá enrolada. Eu acho que ele vai mexer demais nesse time aí, que já está todo mexido. Aí que tá. Está todo mexido já. Ele vai começar a mexer muito. Eu acho que ele tem que fazer a troca que ele tem que fazer, ela tem que ser uma troca. Saiu fulano e entra o Beltrano. Se o Marquinhos está muito lento, então bota o Guedes a jogar. Contratar para quê? E o Felipe Nunes? Para ser opção? Não tem chance? Mas esse é mais... Não, né? Não. Ele é mais adiantado, né? Sei lá, eu acho que, olha, aí começa, agora, quando você tem que jogar contra o Canoas, quando você tem que jogar contra o Ipiranga, quando você tem que jogar contra o Lajadense, aí diz, fulano, bota, tudo bem, bota. Aí quando você tem um jogo, não tem jogador. Quando você tem um jogo, não tem jogador. Agora fica provado de que o Pelai contratou, e na verdade... mas se tá o Kleber, se tá... Não, mas se não tá o Léo Gago, que não é unanimidade, já não tem ninguém para botar no lugar do Léo Gago. Se não tá o Júlio César, que é unanimidade, aí tem que improvisar alguém que não tem tem perna esquerda para subir no ônibus, para comprar 2 sapatos, senão ia comprar só um. Né? Por isso que tem perna esquerda, o Pará. Se o Júlio César tá no jogo, é capaz do Luxemburgo botar o Pará no meio. A sorte é que o Júlio César não vai jogar e o Pará vai ficar na esquerda. Na minha opinião, joga Marquinhos ou joga o Wilson, um dos dois. E o Mário Fernandes, se estiver bem, entra no time e o Gabriel sai. Eu só tenho uma opinião. Acho que todas as vezes que o Grêmio jogou com menos de 3 volantes esse ano, não deu certo, não emplacou. Não deu. E o Grêmio vai jogar contra um time grande de novo, porque o Grêmio jogou um jogo só contra um time grande, contra o Inter. O resto foram, olha, vou te contar uma coisa, tudo time de segunda, terceira linha, né? Agora, que cartãozinho do Léo Gago também, né? É pra complicar o Luxemburgo de vez, né? Vamos combinar. Ele entrou em campo do Luxemburgo, né? Brincadeira. Ficou indignado. Quando a gente fala que pensar dói pra jogador, aí tem gente que acha que a gente tá aqui, não tem assunto, tá de brincadeira. Pô, peraí um pouquinho, cara. Cartão, você leva o cartão. Quando você vai... A reclamação para levar um cartão é quando você vai fazer o gol e o árbitro erra. Quando você sofre um gol e o árbitro erra, ou quando acontece uma injustiça muito grande. Agora, eles conseguem levar cartão porque discute uma lateral no campo do adversário. Eles conseguem chutar o adversário por trás, no meio de campo. E olha, o cara não estava... Se ele tivesse dito, tá no meio de campo, mas tá correndo pro gol. Não, ele estava correndo pra lateral, ele ia quase driblar o Luxemburgo no reservado. Aí ele deu um toco por trás do cara. Então, eu começo a pensar que o cara tem uma festa no fim de semana. Eu não sei como é que se deu o cartão e aí não concentra. do Ney, Moisés. Pois é, a pergunta que eu iria fazer. O cartão? Não, foi merecido. O foi jogador o Denner. Me precisava? Passou em velocidade por ele. Só que tinha gente na... Foi e o Ney deu uma Mas não estamos dizendo que o cartão do Léo Gago não foi merecido. Não. Estamos dizendo que ele não precisava ter feito a falta pro cartão. Eu acho que tinha que ter dado o cartão sem dúvida nenhuma. Os dois lances, concordo que foi. Então o Ney também. Não, o Ney deu uma butinada no cara. Tudo bem, o Léo Gago também deu. E precisava, o cara ia fazer o gol lá no Ney? Não ia. Não ia em direção ao gol, mas ia pra linha de fundo. Era mais perigoso que o Léo Gago. É verdade, é um perigo o cara ir pra linha de fundo. Né? Tem que derrubar, chutar o cara, levar o terceiro cartão amarelo e não jogar o Grenal. E o jogo tava quanto? Quando o Ney tomou 1-0 pro Inter.
Então, dói também pro Ney pensar. Dói também. Mas Quando é que quando ele tem que pensar, dói. O próprio Ney foi uma sequência, ele fez 2 faltas, na terceira levou amarelo. Mas então ele tem uma festa no fim de semana, porque ele insistiu para levar o cartão, rapaz. Não. Ele não quer concentrar. Tá combinado, Não, então, pronto. tem coisas que a gente não consegue entender, né? Pra quem olha a falta do Léo Gago, acha que ele também marcou compromisso no final de semana. Que não é possível Não, tomar um cartão e daquele. se o Ney fez 2 faltas, uma em cima da outra, deve ser também. Eles devem ter sido convidados para o mesmo casamento. Sabe lá se não são padrinho também? Até não Aliás, sei. quem é que o Inter coloca na lateral direita? O Elton. Vai jogar o Elton. É, a reserva Pronto. não tem. E né? acaba com o papo, tem. porque senão vai inventar demais, vai mexer muito. Teria uma outra alternativa, Buscar o Jackson, que tirou o Mário Fernandes por esse tempo fora. Mas ele foi muito mal contra o Lajadense aqui, e daí deve jogar o Elton. Mas o Jackson também é uma improvisação. Exato. Ele é zagueiro, Então né? improvisa é um cara que já vem está um cá. pouquinho Não, mais eu acho que rodado. vai ser o Elton. E no Grêmio, eu estava discutindo, daqui a pouquinho não pode jogar o Mário Fernandes na lateral e botar o Gabriel no meio? Como o Renato Portaluppi já inventou 2, 3 vezes e não deu certo? E deu certo a invenção? Não, Não, aí que tá. deu. Aí tu vai ficar com um sem ritmo de jogo e o outro sem jogo. E vem cá, e 3 zagueiros. Será que não? Eu sou da ideia do Jaci. Eu acho que o Luxemburgo vai mexer o menos possível. Acho que tudo pode acontecer no Grenal, né? A gente falando em Cara, alternativa. né? Lá contra o Ipatinga foram 3 É zagueiros. a né? hora de botar o Marquinhos no lugar do Léo Gago e dizer pra ele aqui é o seguinte, tu não tem muita vontade de correr, então a tua área é essa aqui, bicho. E faz um ponto fixo de marcação e legal, pronto. E deixa os outros se movimentar. É mais ou menos isso. Não tem... É que aí praticamente tira também o Marco Antônio do jogo, né, Jaci? Mas então vai buscar Como o Gilberto. assim, Felipe? Tira. Não, é porque o Marco Antônio é o cara que mais se aproxima lá na frente, certo? E foi aonde ele rendeu. Sempre quando ele jogou de terceiro homem, não deu certo. Ou alguém viu ele Não, fazer vai uma boa botar o atuação. Marquinhos de terceiro homem. Ah, bom. Aí Deixar o Marco Antônio na dele. O Marquinhos é substituto do Léo Gago. Nós estamos buscando um substituto pro Léo Gago. Né? Então, se o Guedes é guri, entende? Se tem que buscar lá o Wilson, que está horas também sem jogar, para fazer um terceiro zagueiro, se tem que puxar o Gilberto Silva para frente para botar o Wilson ou o Naldo lá na zaga, fazer uma mexida danada, Mas então se o prejuízo menor é mexer menos possível. Não, eu acho Mas que se também. botar o Gilberto, mexe no Fernando. Eu acho que ele vai optar por isso. Mexe no Fernando e mexe lá atrás. Por mexer o menos possível. Por isso que eu acho que ele não vai mexer ali na zaga. Ele vai, não sei qual é a ideia dele pelo lado direito, mas eu acho que se o Mário Fernandes se tiver condições vai voltar, pelo que o Gabriel vem produzindo. E o Pará ele vai manter ali, porque não tem outra Se situação. tu fosse né? técnico, mas o que tu faria? Mas... Eu colocaria o Felipe Guedes, é isso? Eu já estava assustado aqui, mas... Não, sabe que Felipe eu Guedes. Porque ele não vai abrir mão de 3 estou zagueiros. muito acostumado com o clássico ainda. O Luxemburgo. Vai ficar com 3 zagueiros? Não, de 3 volantes, desculpa. E Eu ele digo assim, botar 2 volantes e 2 meios, não vai fazer isso. Não, eu acho que ele colocaria jeito, eu colocaria o Felipe Guedes. Eu acho que sim, É. é por aí. Ou o Wilson. O Wilson, quando jogou ali, não foi mal. Mas, Marcelo, não é a hora de mexer lá atrás, cara. O Erley cresceu, o Gilberto Não, Silva não, tá não. legal. O Wilson de volante. Tudo bem, aí tem que adiantar um pouco o Fernando. Porque eu acho o Felipe Wilson de Nunes volante. é armação, né? É mais de armação, Felipe Nunes. É. E o Guedes é volante. O Guedes mas o Guedes é terceiro do meio de campo. Então tá combinado já. Se o cara é terceiro do meio de campo, é o único Fonseca. que conhece a função, joga o cara. Ou então chega pro cara e diz o seguinte, ó, segunda-feira o senhor tá fora. O senhor não tem condições, porque mesmo faltando gente nós não botamos, então tem que mandar o cara andar. Aliás, a dupla Grenal tem um ótimo histórico quando aposta em algum jogador da base no Clássico Grenal. Tanto o Inter quanto o Grêmio. O Guri conhece a aldeia, ele entra, ele joga, ele encara bem a partida. Dificilmente quando o Grêmio ou o Internacional colocaram alguém da base no Clássico Grenal, mesmo que seja decisivo, alguém tenha ido mal. Olha... Mário Fernandes, o Tyson, são os últimos. Newton. A melhor partida do Newton foi É. a estreia dele com a camisa do Foi em Grêmio. Grenal. Então, acho que o Fábio Pinto começou num Grenal também, na época que ele surgiu como jogador. Enfim. O Elton, do Inter, o menino também começou em Clássico. Então, eu acho que não dá para inventar muito. Coloca o Guedes lá, que é volante, é terceiro homem do meio de campo, eu acho que pode dar certo. E no lado internacional, coincidência ou não, no Grenal do primeiro turno, no Grenal do primeiro turno... 2-2. No 2-1. Tá, no 2-1, no estádio Beira-Rio, o Ney também não jogou, e quem não jogou também foi o Guinhazu. Foram os jogadores que estiveram fora. E o Ney fez muita falta. Jogou o Elton, né? E no lugar do Guinhazu jogou o Sandro Silva. Jogou o Sandro domingo. Silva. E jogou muito bem o Sandro Silva. De lá pra cá, que ele começou a subir, né, Moisés? É. Jogou muito bem. Eu acho que... Mas vai ser uma semana de mistérios, hein? Será uma semana de mistérios para a dupla Grenal.